Oi, gente, tudo bom? Aproveitando que na semana passada foi comemorado o Dia do Escritor, eu fiz uma lista com os meus 5 autores preferidos, um de cada país, para não dizer que eu tô priorizando os autores nacionais. E a minha intenção com essa lista é dar a oportunidade, dar uma gama de opções legais para você que quer tentar ingressar nessa área de literatura, querer ser mais ativo na leitura, nada como boas dicas de bons livros, bons autores. Eu vou tentar fazer isso com essa lista. Então aguenta aí que eu já vou falar tudo que eu acho, os meus livros preferidos desses autores e o porquê que eles são tão importantes para mim. E a primeira autora dessa lista é uma escritora por quem eu tenho muito carinho e por um motivo muito especial. Eu comecei a escrever, para quem não sabe, eu sou escritora, eu comecei a escrever em 2003, por aí, fanfics de uma obra dela. Então eu tô falando da J.K. Rowling, autora de, entre outros livros, a saga Harry Potter. Então, ela é muito especial para mim, especialmente pela forma que ela escreve, por todo o universo que ela criou. E não é somente a história em si do Harry Potter e afins. Ela criou todo um contexto, ela evoluiu toda uma questão de narrativas, de universos, de fantasiosos. Gosto muito da forma que ela narra, especialmente da forma que ela descreve. Acho que isso que é o mais interessante dela. Além dela ser uma escritora que preza muito na questão dos diálogos, de um enredo bem envolvente e bem amarrado, ela é muito descritiva, o que eu adoro. Acho isso essencial em alguns tipos de narrativas, especialmente em livros de fantasia, que é o caso dela. Então ela sempre foi uma inspiração para mim. E eu comecei a escrever fanfic, né, dos livros dela. Então, desde 2003, 2002, por aí eu já escrevo. E isso foi abrindo portas para mim, acabou criando, não é criando, mas incentivando a minha criatividade, me dando vontade de escrever coisas específicas, coisas mais originais, e isso daí foi uma grande porta para começar a escrever, e escrever contos meus, livros, e daí não parei mais. Então eu tenho esse carinho muito especial. Dos livros dela, de todos, eu gosto muito do último, da saga Harry Potter, que é Os Relíquias da Morte. Acho que ela encerrou de uma forma muito boa a saga, embora depois tenha tido outros livros também dentro desse universo. Para mim, a história de Harry Potter termina nesse livro. No meu ponto de vista, ali acaba tudo que eu precisava e queria saber, e eu achei que ela fechou tudo muito bem. Ela conseguiu amarrar tudo que ela precisava amarrar, explicar várias coisas que ficaram pendentes ao longo da história. Eu acho que isso faz toda a diferença no bom escritor. Não adianta somente você criar mil e um mistérios ou criar um enredo cheio de reviravoltas se você não consegue amarrar os assuntos. E eu acho que nisso ela trabalha muito bem. Uma coisa que eu gosto muito também da J.K. Rowling é a história de vida dela. E para mim foi muito inspiradora, porque eu tinha uma ideia de que o escritor ele tem que ser escritor de sucesso até os seus 20 anos, senão depois ele não tem mais sucesso, não tá velho para isso. Uma ideia completamente absurda, né? E é engraçado que a história de vida dela, ela conta, né, que ela começou a escrever já com uma idade um pouco mais avançada e num período em que ela estava desempregada. Então ela sentava no café, começou a vir as ideias do livro de Harry Potter, escreveu, tomou muito não de editora e hoje tá aí, a segunda mulher mais rica da Inglaterra. Então, se isso não é inspirador, eu não sei o que é, né? Vale muito pra gente acreditar nos nossos sonhos e nunca desistir, especialmente se o seu sonho tá ligado à literatura, que é um trabalho árduo, é um trabalho que muitas vezes não é reconhecido, mas que sempre que você tem alguma coisa positiva, sempre que você alcança algum objetivo, a recompensa, a gratificação é muito grande. Então, talvez por isso eu goste tanto da J.K. Rowling, autora do Harry Potter. Tá aí minha primeira indicação. E agora falando de um autor bem brazuca, o meu autor nacional preferido é Luiz Fernando Veríssimo, que é um autor que eu gosto muito, há muitos anos eu acompanho o trabalho dele, especialmente porque eu amo conto e crônica. E dentre vários trabalhos que ele fez, eu tenho algumas antologias que juntam vários contos que ele lançou e eu sou completamente apaixonada. Acho que ele tem exatamente o estilo que eu gosto de escrever. Engraçado isso, como a gente acaba se inspirando muito nos nossos exemplos, nos nossos ídolos, e ele, inevitavelmente, indiscutivelmente, na verdade, é o meu autor nacional preferido. E eu gosto muito dessa forma dele de narrar, que é uma forma de narrar com a leitura bem leve, com um texto bem leve, fluido, mas que trata com ironia de alguns assuntos do dia a dia.
E justamente é esse tipo de narração que eu gosto de fazer nos meus trabalhos. Então, é falar do dia a dia, falar de problemas cotidianos, de coisas, entre aspas, banais, e que muitas vezes mexe com a nossa cabeça e pode sim ser tratado de uma forma literária, uma forma gostosa, uma forma irônica sobre o dia a dia e tudo mais. Um dos livros que eu mais gosto dele, até essa versão que eu tenho, uma bem velhinha, que eu herdei do meu avô falecido, que também era muito fã de literatura, que é o Analista de Bagé, que é uma sequência de vários contos. Tá bem velhinha essa edição, já li várias vezes, adoro. Também gosto muito dessa coletânea aqui, Diálogos Impossíveis, esse daqui é muito mais recente, mas tem muitos e muitos e muitos livros dele. E várias coletâneas, assim, tem diversos contos que eu gosto demais. E recomendo muito para quem gosta de literatura, quer conhecer um pouquinho mais de literatura nacional ou que queira ingressar nessa questão de literatura. Então, é uma excelente dica para quem quer começar a ler. Quem sabe, ao invés de começar a ler livros mesmo, romances de uma forma geral, começa a ler antologias. Antologias são essas coletâneas, né, de contos, são aqueles textos menores, mais curtos. E o Luiz Fernando Veríssimo é uma excelente dica, porque, como eu falei, são textos mais fluidos, leves, gostosos. Você vai estar se empolgando com a leitura e nem vai perceber, o texto já acabou e você vai falar assim, nossa, genial. Espero muito, muito, muito um dia conseguir lançar uma coletânea com diversos contos meus. Esse é um dos meus sonhos. E que chegue, sei lá, aos pés dele, sabe? Algo assim. Porque eu acho ele excelente, é uma grande inspiração pra mim. Recomendo muito os livros do Luiz Fernando Veríssimo, procurem. E agora uma autora norte-americana que eu amo muito, muito mesmo. É a escritora que eu mais tenho livros aqui em casa, que toda vez que ela lança alguma obra nova eu compro, mesmo em inglês. Então é com certeza a autora que eu mais li em língua estrangeira mesmo, pegando o livro em inglês e lendo, que é a Rachel Gibson. Ó, falei o nome errado. A Rachel Gibson, que é a autora de Chick porque para quem não conhece é a chamada comédia romântica, aqueles livros o pessoal fala que é para mulherzinha. Então aquelas comédias românticas, bem água com açúcar, mas com uma história bem envolvente, uma narração bem amarrada. E por que que eu gosto tanto dela? Eu acho que ela me inspira e é inevitável, a gente acaba sendo influenciado por alguns atores que a gente gosta. Então, muita gente já me falou isso e eu mesmo percebo que eu acabo escrevendo os meus livros muito no estilo da Rachel Gibson. Então, assim, meu livro, por exemplo, O A Super Desapegada, que é meu livro de estreia, o primeiro livro publicado e meu segundo livro escrito. Ele tem também essa pegada de chiquilite, ele é uma comédia romântica, contemporânea, uma personagem super atual e a forma que eu conto um pouco a história tem muito a ver com a forma que a Rachel Gibson escreve os livros dela. E foi muito inevitável, assim, foi muito sem querer, na verdade, porque eu adoro tudo que ela lança. E são sempre assim, histórias quase sempre voltadas para o público feminino, com protagonistas femininas muito fortes. Então são aquelas mulheres determinadas que vão atrás, são sempre apaixonadas, mas que não deixam de correr atrás dos seus sonhos por homem nenhum. E eu acho isso fascinante, eu adoro. É o meu tipo de literatura preferida, tanto para ler quanto para escrever. Então essa é uma das minhas autoras preferidas, recomendo. Ela tem vários livros lançados, esse aqui é só um, que na verdade é o meu preferido, eu não sei porquê. Esse daqui é um livro de uma série chamada, acho que Escritoras, é sobre algumas escritoras. Então cada uma do protagonista dos livros é uma autora de sucesso, enfim. E esse é o meu preferido. Acho que é o quarto livro, o terceiro livro dessa série, mas ela tem outras séries muito boas. Mas pode procurar, qualquer uma, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas se quiser uma obra específica dela para iniciar a leitura e gostar desse gênero, gostar dela, esse daqui, Sem Clima para o Amor, é meu preferido. Recomendo também. E agora é um escritor espanhol que eu amo muito de paixão. Toda vez que tem livro novo lançado dele, já corro logo para comprar, para procurar mais informações sobre, que é o Carlos Ruiz Zafón, que é o autor, dentre outros livros, da Sombra do Vento. Eu gosto muito dos livros dele, mesmo os que são de histórias independentes, que são aqueles livros unitários, mas especialmente eu gosto muito de uma série de livros que inclui A Sombra do Vento, que é o Cemitério dos Livros Esquecidos. São, se eu não me engano, atualmente 5 livros lançados e
é uma saga muito boa, muito boa. É um texto envolvente. Ele sempre, tanto nos livros unitários quanto nessa série, o foco dele é sempre o drama familiar. É o drama familiar, é o drama humano, só que sempre tem uma pitada de sobrenatural, que eu amo muito de paixão. Então você tá lendo o livro e daqui a pouco tem alguma questão meio sobrenatural, alguma coisa que te deixa envolvido naquele suspense. E ele faz isso, ele amarra isso de uma forma tão boa que fica crível, sabe? Tipo, você lê a história e você acredita naquilo. E fora que, assim, a narrativa dele é muito descritiva de uma forma excelente. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não conheço a Europa, a Espanha, e lendo os livros dele eu me sinto lá. Isso que é muito engraçado. Ele consegue fazer com que a gente se sinta em Barcelona, por exemplo. É fantástico. Eu gosto muito da narrativa dele. Os personagens que ele criou, alguns deles estão na lista dos meus preferidos, assim, ever. Tipo, gosto muito demais. Também é um autor que pra mim é uma inspiração. Um dia eu gostaria muito de conseguir escrever como ele escreve, quem sabe. Adoro a forma que ele escreve. Acho que é um livro, pra mim é muito fluida, muito gostosa a leitura. Mas talvez não seja um livro tão fácil quanto os demais que eu citei anteriormente, para quem queira começar a ler agora. Mas se você der uma chance para os livros do Carlos Ruiz Zafón, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. De todos os livros que eu já li dele, o A Sombra do Vento é o meu preferido, foi o primeiro livro dele que eu li. Se eu não me engano, da saga do O Cemitério dos Livros Esquecidos, ele foi o primeiro lançado, mas cronologicamente ele é o segundo. Então, inevitavelmente, se você quiser ler sobre essa série, você vai ter que passar por esse livro e eu tenho certeza que você vai amar tanto quanto eu. Então fica a recomendação também. E para encerrar essa lista, eu trouxe meu autor irlandês preferido, autor de uma das minhas séries que é preferida assim de longe, que é o Owen Colfer, que é autor da série Artemis Fowl, que dizem, né, que vai virar filme pelo estúdio Disney daqui a algum tempo. E eu adoro muito esse autor desde acho que 2003 ou 2004, quando ele veio para a Bienal de São Paulo. E eu participei de uma palestra que ele deu, tinha até tradução simultânea, um bagulho super bem organizado. No final ele deu para todo mundo algumas amostrinhas de um conto da série que ele estava lançando, e desde a leitura desse conto eu me apaixonei pela saga, e aí comprei todos os livros. Toda vez que lança alguma coisa nova dele, como os livros, a graphic novel, eu sempre compro e eu adoro. É uma série que tem como protagonista uma criança que é um prodígio. Ele é super inteligente, ele começa a entrar no crime. Só que é um crime que envolve, na verdade, seres mitológicos, não é mitológico, mas seres fantasiosos. Tem muita fantasia no meio da história. E o que é mais bacana é que ele consegue aliar fantasia com tecnologia. Então é muito bom, é uma coisa assim inimaginável. Não sei de onde ele tira essa criatividade, e eu adoro a forma dele descrever. Uma pessoa que consegue fazer com que um público adulto e infantil goste da mesma saga. Isso que é muito bacana. Você acompanha assim, os trabalhos dele, você vê que tem desde fãs adultos até por causa dessa questão de uma leitura meio envolvente, uma leitura de uma série de livros que sempre trata de perseguições e ação e aventura, e também tem aquela pegada do infantil, né? Porque o protagonista é uma criança, enfim, tem muita coisa envolvendo seres mágicos, mitológicos. Então é muito legal, eu gosto muito da forma que ele escreve também. É um dos meus exemplos para escrever fantasia, porque ele consegue também descrever um mundo mágico, um mundo fantasioso que não existe, e você começa a ler e você fala, nossa, tô aqui dentro do livro, você consegue se envolver na história. Isso que é muito legal também. E eu gosto muito dele, recomendo. Essa leitura sim vale a pena para todo mundo que quer ingressar nessa questão da leitura, tal. Se você gosta de fantasia, gosta de ficção, é uma excelente pedida. E você que acompanhou até aqui, conta pra mim quais são os seus 5 autores favoritos, de preferência um de cada país. Quero essa coisa bem misturada, quero conhecer um pouquinho mais de vários autores diferentes. Fala aqui pra mim quais são os seus preferidos, seus livros favoritos também. E você que ainda não tá inscrito no canal, clica ali em se inscrever, comenta, dá like, ativa o sininho, participa. A minha intenção é sempre trazer tudo que é lado positivo da literatura, porque a gente tem que ler mais, a gente tem que gostar da literatura, porque literatura é uma coisa tão gostosa. Tentar desmistificar essa ideia de que literatura é uma coisa chata. Ler é muito bom, é muito importante. Então, se você também compartilha desse pensamento, participa aí, clica, se inscrever.
E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo!